Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar daqui a pouco essa live sobre os tormentos para a advocacia trabalhista nesse tempo de crise que nós estamos vivenciando, que vem nos trazendo muitas angústias. E daqui a pouco a gente vai conversar com o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, que já está nos solicitando aqui a participação. Em breve estaremos conversando com ele sobre essa questão dessa pandemia e as consequências aí para a advocacia trabalhista. Enquanto as pessoas vão se conectando, vamos aguardando aqui o presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz. Elise, presidente da TDF, está conosco aqui nesse momento. E muito obrigada pelas pessoas. Nosso vice-presidente do Conselho Federal, Luiz Viana, também presente aqui conosco. Muito obrigada pela participação. É muito importante esse momento para a advocacia, que nós precisamos estar juntos, né? Completamente juntos, para enfrentarmos este momento que está complicado para toda a sociedade brasileira. Toda a sociedade brasileira, nesse momento, está preocupada. Só mais um instante que o presidente do Conselho Federal já deve estar entrando. Diretoria da ABRAT também presente. Muito obrigada pela participação da diretoria da ABRAT. Denis, a Valena, que é da escola. Boa tarde, presidente Felipe Santa Cruz. Boa tarde, minha alegria tê-lo aqui conosco. Uma alegria muito grande tê-lo conosco aqui para poder estarmos debatendo esse período que nós estamos vivenciando e que tem trazido tanta angústia para todos nós, para a advocacia trabalhista, para a sociedade brasileira. E te agradeço muito em nome da ABRAT, em nome dos presidentes de associação, que estão todos muito angustiados com a demanda que os associados vêm procurando e trazendo. E eu espero que hoje a gente consiga estar passando para essas lideranças estaduais, que são os presidentes de associação, e eu fiz uma coletânea no grupo do Conselho de Representantes do que mais angustiava a todas essas lideranças e que eles têm ouvido de seus associados, para que possamos estar conversando e dialogando sobre esse momento. Antes de passar a palavra para você, Felipe, eu não posso deixar de fazer duas homenagens aos jornalistas. Hoje é o dia do jornalista, e aos profissionais da saúde. Profissionais da saúde, guerreiros que estão aí arriscando suas vidas em nosso benefício, e ao jornalismo. Esse jornalismo que muitas vezes sofre algum tipo de perseguição, mas que estão também arriscando as suas vidas para que possam nos trazer informações, para que possam estar sempre em conexão conosco, né? E parabenizar o Conselho Federal pela assinatura do Pacto pela Vida. E talvez você possa começar a conversar conosco sobre o que é esse Pacto pela Vida. Primeiro, prazer enorme, Alessandra. Você sabe, minha presidente, que eu estou em casa. Eu sou um advogado trabalhista, né? E é o meu lugar de origem, é como a minha mente pensa. Mesmo quando eu não estou advogando na área trabalhista, eu carrego comigo toda a minha formação, que é uma formação da advocacia trabalhista, que é a minha prioridade. Então, eu estou aqui à vontade para conversar com as nossas associações, falar um pouco de direito do trabalho, mas acho que a tua pergunta é uma peça-chave do que eu acabei de, há poucos momentos, dizer numa entrevista que deve ir ao ar agora à noite.
Antes de mais nada, nesse momento, nós temos que ter fé na ciência e em Deus, né? Então, assim, nós temos que ter a fé para que nos dê força espiritual, equilíbrio, capacidade de, no isolamento, não nos ilharmos, né? Nos afastarmos mais ainda. Temos que ter essa força espiritual para manter a nossa família em equilíbrio possível, né? As crianças estão assustadas, eu tenho 4 filhos, tem adolescentes assustados que não imaginavam que fossem viver um momento desse. E, na outra ponta, nós temos que ouvir quem estuda o tema, né? Não há nenhuma linha hoje de pesquisa realmente válida que diga que a melhor solução não seja o isolamento social. O isolamento social é fácil? Não. A crise econômica é aguda que ele pode causar? Sim. Mas, nesse primeiro momento, a escolha tem que ser pela vida, né? Nós todos chegamos a essa reflexão, inclusive em relação ao mundo, em relação ao destino da humanidade. Então, a Ordem já tinha uma conversa desde o início da nossa gestão. Eu tive a oportunidade de conversar muito com entidades da sociedade civil, nos reaproximamos da ABI, nos aproximamos de novo da CNBB. A partir daí, nós nos aproximamos desse trabalho maravilhoso que o ministro José Carlos Dias, que para mim é uma pessoa especial, porque foi advogado da minha família na ditadura, preside na Comissão Arnes. Nós nos articulamos com alguns temas que nos preocupavam, relação a direitos humanos, minorias, população indígena. E essa articulação agora, por conta dos acontecimentos, se desdobra numa ação mais efetiva. Nós estamos tirando uma linha de atuação conjunta e vamos também ampliar. Então, agora, hoje, recebemos a adesão do Clube de Engenharia, já estávamos com a SBPC, a Academia de Ciências, vamos também receber, ainda hoje, a União Nacional dos Estudantes, a Andifes, né? Quem é que vai discutir nesse momento que nós estávamos errados? Alguns diziam que estávamos errados quando reclamávamos do corte em pesquisa. Pois bem, o Brasil descobriu quase que por um trauma, né, por uma situação duríssima, que não tem os reagentes químicos, que não tem investimento em pesquisa suficiente. Os nossos bons pesquisadores dão entrevista do exterior, porque aqui muitos não têm condição de ficar, apenas os absolutamente abnegados permanecem. Então, um momento de transformação cultural, mas é um momento de pregar harmonia e ação. E a ação prioritária para nós, Alessandra, é um manto de solidariedade para quem precisa mais, né? Se o isolamento é possível para quem já tem alguma poupança, é duro de toda forma, é impossível para boa parte da população brasileira que vive abaixo da linha da miséria, vive nos limites dessa linha de miséria e não tem como se manter realmente em isolamento sem esse cobertor social, esse manto protetivo. Então, essa é a prioridade das nossas entidades. É isso que nós pedimos ao governo federal, aos governos estaduais e municipais, que é efetividade nessa renda básica. Excelente, Felipe. E continuando nessa questão, quando você fala da renda básica e você fala de que é o momento de um manto de solidariedade para quem precisa. E vamos entrar na questão do trabalho. Sobre as MPs. Essas MPs que saíram, a 927, a 936, a 936 ontem com uma liminar parcial do Supremo Tribunal Federal, aonde determina que as empresas precisam notificar os sindicatos antes de fazer reduções salariais, ou antes desta aplicação. Essas MPs que estão aí já em vigor, algumas já com questionamentos no Supremo Tribunal Federal, essas MPs representam esse manto de solidariedade para quem precisa? Não. Inclusive, a primeira redação da MP dos 4 meses era até perversa. É óbvio que nós temos preocupação com micro e pequenos empresários, que são os grandes empregadores desse Brasil. Mas aí nós temos que fazer, eu acho que tem que separar o problema em 2 partes. Primeiro, é uma desvalorização do direito do trabalho que nós não soubemos fazer refluir. Na última década, a própria Justiça do Trabalho, em muitos momentos, foi se desautorizando, né? E ganhou na sociedade um pensamento de que a Justiça do Trabalho, ganhou a sociedade, era um entrave, que essa preocupação importante é o trabalho autônomo, 500 mil entregadores de aplicativo no Rio de Janeiro. Nós estamos vendo, e eu acho que isso não tem volta, que essa era uma falácia, né? Não gerou emprego,
gerou precarização, quebrou a estrutura dos sindicatos, isso trouxe, eu advogo para sindicatos, trouxe insegurança para os próprios empregadores, essa é a verdade. Aquele local de solução do nosso conflito se esvaziou e, com isso, o conflito se aumentou. Aumentou a precarização, aumentou todo o drama do mundo do trabalho. Então, acho que nós temos primeiro que dizer, assim como não vai ter mais passo atrás em relação à importância do SUS, nós temos que dizer também que não é possível ter passo atrás numa política que não tenha um novo arranjo em relação ao trabalho, um fortalecimento dos sindicatos, da negociação, o fortalecimento e o retirar os empecilhos ao acesso judiciário, como fez a reforma trabalhista. Ou seja, é um momento de dizer também que sim, é o refluxo desse modelo de perversidade e egoísmo. E no meio da tempestade, nós temos que separar quais são os instrumentos que verdadeiramente vieram prejudicar ou não, e aí tecnicamente apontar as soluções. Estamos estudando com a ABRAT, com a nossa comissão do Antônio Fabrício, a Comissão de Direito Social, e com as centrais sindicais com quem eu também estou em permanente contato. Estou te ouvindo, não. Tem algum problema aqui?